Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. E aí, brava gente, tudo bem? Chegando, sejam todos muito bem-vindos nessa live aqui, mega, hiper, blaster, super improvisada, com iluminações explodindo para tudo quanto é lugar. Quero dar boas-vindas a todos. Eu quero pedir um favor a vocês. Como eu estou transmitindo direto do celular, eu peço que vocês compartilhem a valer, porque vovó Val não pôde fazer isso, tá bom? Então vamos começar as notícias de hoje. O dia começou quente desde antes de começar o dia, né? Nós tivemos aí uma noite absurdamente agitada, todo mundo apavorado, mas que raio que aconteceu ontem? O que rolou? O que tá rolando no Brasil? Eu só sei que Biruliro disse que tá chegando a hora, parceiro, tá chegando a hora de você, pelo amor de Deus, ou você respeita a Constituição Federal do país, ou nós vamos ter que ajeitar as gravatas e os colarinhos por aí. Quero saber o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Sim, olha, aqui em São Paulo o dia tá maravilhoso, super claro, vocês estão vendo aqui, ó, essa iluminação absurda aqui explodindo tudo, é da minha sacada, eu não tenho como melhorar isso, mesmo com uma lâmpada aqui na minha cara me deixando meio doida. E aí, será que teremos uma reação, a reação que esperamos? Não sei, mas eu posso garantir a vocês que a reação será muito democrática. Não em relação à democracia que esse STF está de dia e de noite tentando convencer a todo mundo como verdade absoluta. Eu quero pedir a vocês para compartilharem a valer. Muito obrigada, mais de 220 pessoas online. Vamos subir isso aí? Vamos subir, vamos compartilhar, chama todo mundo do Zap, do Facebook, do Telegram, do Insta, do Twitter, chama todo mundo. Vamos lá, vamos avisar pro povo. Bom, são 3h02, acho que nunca fui tão pontual. Hoje é dia 17 de junho de 2020. E todos nós, né, ficamos ontem assim, um tanto quanto admirados por tudo que Biruliro falou. E eu quero compartilhar aqui com vocês as palavras de Biruliro há exatas 16 horas atrás. Jair Messias Bolsonaro, através do seu Twitter, disse o seguinte: o histórico do meu governo prova que sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Não houve até agora nenhuma medida que demonstre qualquer tipo de apreço nosso ao autoritarismo, muito pelo contrário. Em janeiro de 2019, após vencermos nas urnas e colocarmos um fim ao ciclo PT-PSDB, iniciamos uma escalada do Brasil rumo à liberdade, trabalhando por reformas necessárias, adotando uma economia de mercado, ampliando o direito de defesa dos cidadãos. Reduzimos também todos os índices de criminalidade, isto é verdade, nós mostramos aqui a queda galopante pelo simples fato da postura do governo ter se alterado, né? Eliminamos burocracias, nos distanciamos de ditaduras comunistas, que também é verdade, porque afinal de contas, o nosso Brasil varonil, né, só tinha parceria com ditaduras como Palestina, como Coreia do Norte, né? Nós somos um dos únicos países do mundo a ter uma embaixada na Coreia do Norte, brava gente, olha que beleza! Tem embaixada da Palestina aqui no Brasil, Palestina que nem país, né? Sem contar todas as infiltrações, todos os comprometimentos que os antigos governos tinham com ditaduras como Cuba, como Venezuela e como todas as outras ditaduras em andamento que ainda não haviam sido estabelecidas, mas que também já estavam muito a caminho, né, disso acontecer. E aí o que aconteceu? Quando Jair Messias Bolsonaro assumiu, ele disse, parou, né? Vamos parar a brincadeira que passou um pouquinho do limite. E ele continua dizendo, firmamos alianças com países livres e democráticos. E foi para isso que ele foi eleito mesmo.
Ele continua no post dizendo que tirou o Estado das costas de quem produz, se referindo aí às absurdidades do agro, né? E sempre nos posicionamos contra quaisquer violações de liberdade. Todos nós, o Brasil inteiro é testemunha disso. O que adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo, que é, em sua grande maioria, sim, conservador. A tentativa de excluir esse pensamento do debate público é que, de fato, é autoritária. Muito bem colocado aqui, Jair Messias Bolsonaro, amei. A única coisa que eles estão pretendendo é excluir a voz conservadora do debate público, gente. E isso é muito sério. Vamos ficar muito esperto, porque isso é muito sério. Essas tentativas todas de criminalização, a gente já vai falar sobre as coisiquinhas, né, que vem acontecendo ali de ontem para hoje. Vamos falar já sobre isso, tá? Oh, meu Deus, eu queria tanto ver Espera só um pouquinho que eu já vou aí no superchat. Eu tô tentando aqui arrumar um jeitinho, tô transmitindo direto do celular, a gente vai passar por isso durante alguns dias, mas eu peço a vocês, calma, tranquilidade, tá bom? Calma e tranquilidade, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou conseguir sim. E aí vamos falar tudo que aconteceu com a Camila, com os deputados, com esse povo aí que foi assodado ontem pela Polícia Federal de novo. E eu vou me colocar aqui de uma forma que é a minha opinião. Isso não quer dizer que seja da opinião de todos, tá? Não, é minha opinião. Caê, já vou ler seu superchat já, querido. E aí Bolsonaro continua falando o seguinte... vale lembrar que há décadas o conservadorismo foi abolido de nossa política e as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governos socialistas que entregaram o país à violência e à corrupção, feriram nossa democracia e destruíram a nossa identidade nacional. Olha, o Binulino da Bolsopil foi fundo. Ele foi fundo, ele trouxe à baila tudo que está em torno dessa tentativa de acusação, de ataque, de ameaça e de se permanecer defendendo um inquérito ilegítimo porque partiu do Supremo Tribunal Federal e lá nas dependências do Tribunal Federal nada aconteceu. O que aconteceu foi nas redes e não. O Supremo Tribunal Federal não é onipresente, né? Ele não é Deus, embora eu tenha avisado muito aqui neste canal, como está em curso já há uns 2 anos o avanço de algo que judicialmente se chama de teogonia, que é a assunção dos judiciários do mundo inteiro ao poder, à transcendência, como se fossem deuses, como se deuses fossem, tá? Deuses aí com uma letra bem minúscula, bem rasteira de fiofó de cobra, tá ok? E aí Bolsonaro continua falando, suportamos todos esses abusos sem desrespeitar nenhuma regra democrática, até mesmo quando um militante de esquerda, ex-membro de um partido da oposição, tentou me assassinar para impedir nossa vitória nas eleições, num atentado que foi assistido pelo mundo inteiro. Inclusive, a esse respeito, a gente tem aqui uma boa resposta do judiciário, né? Que foi o arquivamento provisório do inquérito que investiga a participação de terceiros na ação ali do bonitinho lá na facada. Então, o judiciário continua tentando convencer a Deus e todo mundo que Adélio Bispo é um lobo solitário e que sim, ele agiu sozinho. Embora várias pessoas, na hora da facada, tem vários vídeos mostrando, várias pessoas inclusive dizem para ele, não, agora não, pô, calma Adélio. Então, o judiciário quer dizer para o brasileiro que Adélio sim agiu sozinho e que aquelas pessoas que estavam ali, que foram registradas,
falando calma Adélio, agora não Adélio, aquelas pessoas ali, elas não existem, brava gente. Não, elas não existem. Para que eu existir, né? Você não tem que acreditar no que você está vendo, segundo eles. Você tem que acreditar no que você está ouvindo deles. Este é o ponto. E aí, Biroliro da Bolsopil continua aqui. Do mesmo modo, os abusos presenciados por todos nas últimas semanas foram recebidos pelo governo com a mesma cautela de sempre, cobrando com o simples poder da palavra o respeito, a harmonia entre os poderes. Essa tem sido nossa postura, mesmo diante de ataques concretos, que é sim o que tem acontecido com o governo Jair Messias Bolsonaro, partindo principalmente do Supremo, né, da Suprema Corte, aquela que deveria ser a guardiã das nossas leis e da nossa Constituição. Agora, a palavra que mais me encantou desta postagem do presidente ontem à noite diz o seguinte: só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não ao contrário. Isso sim é democracia. É o povo que legitima e inclusive limita as instituições e não ao contrário. Toda vez que a instituição limita a população, você está numa ditadura. E aí, a parte que todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Demos butos a mais, ninguém foi dormir essa noite. GDO até 4, 5 horas da manhã, surtando na batatinha, viajando na maionese das grandes possibilidades de liberdade, tanto para o Brasil como nação, quanto para o nosso povo, né? Nós cantamos a música Seguro Tchan, Marro Tchan, Seguro Tchan, 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 e a gente estava lá na onda, olha a onda, entendeu? Foi um furdum, sururu de caroço essa madrugada, e aí Biroliro pautou algo que toda a população brasileira, todo cidadão de bem deseja, e deseja muito, muito mesmo. Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso tomarei todas as medidas legais cabíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Encerra Biroliro da Bolsopil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É música para os nossos ouvidos, né, Biroliro? É música para os nossos ouvidos. A gente só não pode esquecer de uma coisa: a esperança demorada enfraquece o coração, como diz a palavra de Deus. O que será que vem por aí? O que nós podemos garantir para vocês até então é que será realmente algo dentro da legalidade, dentro da democracia e dentro da Constituição Federal, que protege o nosso direito. Sabe a sensação que se tem? Ontem eu estava conversando aqui com meu irmão veio aqui em casa me dar um colinho, né? Jantamos juntos, pedimos aquela pizza generosa, comi alite ontem como se não houvesse amanhã, e aí estávamos ali conversando, ele falou, olha, a liberdade do brasileiro, ela está muito parecida mais com concessão do que com direito, né? Você exerce enquanto o Estado deixar, enquanto o Estado permitir. Isso é concessão. Olha, eu te concedo por hora a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de ajuntamento com aqueles que pensam iguais a você, mas é concessão. A hora que eu quiser, a hora que eu achar que não tá bom, aí eu caço a sua concessão. E obviamente que toda a população brasileira precisa ficar muito atenta, que isto não é direito garantido em Constituição. Exista ou não Constituição,
liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ajuntamento, liberdade de se socializar, sociabilizar. Isso é intrínseco ao ser humano. A gente não pode permitir que, por causa de um pedaço de papel, que eles estão manipulando ao seu bel prazer, a gente tenha os nossos direitos fundamentais caçado. Nós não podemos admitir isso. Vamos partir da premissa da nossa Constituição Federal? Precisamos retornar a isso. Precisamos. Mas se eles rasgarem a Constituição, continuarem rasgando a Constituição como está fazendo, nós, povo brasileiro, precisaremos lutar pelo que nos é intrínseco na base, que é o direito de ir e vir, liberdade para ir e vir, liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Ou este país não pode mais ser chamado de democrático. Não pode. Porque a democracia não é isso que eles estão dizendo para vocês. O Mauro Fagundes fez uma asseveração muito interessante hoje no Terça Livre, que, gente, eu tô numa situação assim, vou contar para vocês meus sentimentos. Dá 10h15, 10h20, 10h30, o Terça não começa, eu começo a ter delírios trens. Eu já começo a orar, eu acho que vocês estão nessa mesma situação, né? Por causa da situação lá do Alan, com esses algozes, ditadores feudais, que é isso que eles são. Então, o Mauro Fagundes, ele fez um comentário muito interessante do seguinte: antes de 84, acho que foi 94, a nossa Constituição, artigo 1º, dizia que todo poder emana do povo, sem a vírgula, pelos seus representantes. Negativo, pelos seus representantes eleitos, aí tem uma vírgula lá, ou diretamente. O problema é que as pessoas dão muito ouvidos a todos os outros veículos de mídia, né? Uma massa emburrecida dá ouvidos aos grandes veículos de mídia, mas eles não param eles mesmos para pegarem a Constituição e lerem. Sim, é pelos representantes, a gente pode até engolir isso. Até engolir. Mas também tem lá diretamente. E quem manda nessa bagaça é a gente. E a prova de que nós estamos muito corretos, de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos realmente fazendo o que é para ser feito, não admitindo nenhum tipo de feudalismo, é que eles estão desesperados. Está acontecendo neste momento lá no STF o julgamento da admissibilidade do inquérito lá das fake news. Obviamente que a gente vai ter uma manobra aí, né? Esse inquérito pedido pela PGR, que a gente tem que conversar, não vai ser dessa live, mas a gente vai ter que conversar. Este inquérito pedido pela PGR, que investiga ameaças, né, e cooptação de dinheiro para movimentos antidemocráticos, e aí a gente poderia abrir uma outra discussão aqui a respeito de antidemocracia. Quem é que determina o que é antidemocrático? Nego tá sentando os cabelos aí lá nos intervencionistas, né? O Mufilo, eu fui intervencionista. Hoje não sou mais, porque entendo que a situação do país mudou e a nossa atitude e as soluções também mudaram. Mas olha só, mesmo eles, que eu vejo hoje como um povo que não se atualizou, não fez o upgrade para o governo de Jair Messias Bolsonaro, mesmo eles. Quer dizer, então, que se a população inteira quiser intervenção militar, e aqui eu não vou entrar no mérito se na minha opinião cabe ou não, eu estou tirando o mérito da minha opinião de lado. Eu vou perguntar, quer dizer então que se a população inteira quiser intervenção militar, isso é antidemocrático? Ué, mas a democracia não é o povo que diz o que é, o que quer e deveria ser acatado? Pense nisso. Eu aqui deito os cabelos em alguns absurdos
que esses expoentes da intervenção militar fazem, porque eles não levam em consideração que Jair Messias Bolsonaro já está no poder. Ele já está, tá? Agora, vamos avaliar o seguinte, gente. Estão usando os intervencionistas para dizer que uma expressão popular é antidemocrática. E isso não deveria ser admitido também. Ah, Valéria, mas eles são burros. Sim, eu acho que nesse momento estão sendo uns burros. Ah, mas eles são extremistas. Alto lá, cara pálida. Desde que Bolsonaro ganhou a eleição, você que é conservador está sendo chamado de extremista. Você está sendo chamado de extremista. Então, peraí. Quem é que vai definir o que é democrático para definir o que é antidemocrático? São eles? Daqui a pouco eles vão definir que democracia é a gente abaixar a cabeça para tudo que o papai Estado determinar através das mais altas cortes deste país. Este é o ponto, gente. Este é o ponto. Nós, conservadores, não deveríamos permitir esse tipo de alegação com nenhum grupo. Nenhum. Porque eles pegaram os intervencionistas, colaram a pecha de antidemocráticos, mas nós, conservadores, já estamos sendo chamados de extremistas desde quando Bolsonaro foi eleito. Aí eles vão migrar, ó a janela de Overton. Ah, os intervencionistas são antidemocráticos porque eles querem a queda do regime vigente. Daqui a pouco, olha, os conservadores são antidemocráticos porque eles não querem o regime que nós, o Estado, estamos dispostos a estabelecer, terminar de estabelecer no país. Isso tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês. Porque vai chegar um momento que de uma forma ou de outra, de um lado ou de outro, nós vamos ter tudo que se juntar para criar uma única voz. O meu questionamento neste quesito intervencionistas é, peraí, eles estão criminalizando os intervencionistas? Eles estão criminalizando, eles estão fazendo ataques em várias frentes, ataques às manifestações, ataques à livre associação, ao livre ajuntamento. Eu tenho direito de me associar, de me comunicar com pessoas que expressam o mesmo pensamento que eu, com pessoas que expressam o desejo de transformar o país como uma base de valor moral que se identifica com o meu. E eles estão querendo criminalizar isso. Este é o ponto. Este é o ponto. Então a gente precisa ficar muito atento. Obviamente que eu não estou defendendo aqui, Valéria, então, se a população quiser defender o nazismo, você vai defender o direito da população de estabelecer o nazismo? O que eu estou falando aqui como população é todo o povo que move as opiniões. É povo, é cidadão, é eu e você, sou eu e você. O que eu estou definindo aqui como expressão de pensamento é a expressão de pensamento que não fira a vida e a liberdade do outro. E o nazismo, a gente sabe muito bem que fere tanto a liberdade quanto a vida do outro. Então, alto lá, eles estão entrando numa retórica absurdamente perigosa, porque hoje eles estão usando os intervencionistas como antidemocráticos. Quando eu chamo intervencionista, é o povo que quer a queda do STF, que na verdade eles não querem. Eles usam esse termo porque eles são doidinhos da cabeça, né? Tudo doido. Mas nós aqui temos a capacidade de entender. Eles não querem a queda das instituições. Eles não querem o fechamento das instituições. Quem pediu isso foi Vadir Damus, Gleisi Hoffmann, Lula um monte de vezes. Não foi? Ou eu tô falando alguma mentira? Né?
Zé Dirceu, o MST. Esses sim pediram fechamento de regime, queda do regime vigente. Eles pediram a queda do STF, o fechamento do STF, claramente. Não é verdade? Agora, os intervencionistas, eles querem uma solução mais imediata, que seja eficaz rapidamente. Não teremos para hoje na fila do pão, só para avisar para vocês. Agora, nós como conservadores não deveríamos pensar em admitir em ninguém desse povo, mesmo com seus equívocos, porque eu erro, você também erra, não deveríamos sequer admitir que esse povo fosse usado como bandeira de criminalização de nada. Porque o próximo da fila sou eu e você, meu bem. O próximo da fila somos nós, tá? Bom, e aí, continuando o frisson de nossa madrugada, veio Felipe G. Martins, veio o Hélio Negão, veio todo mundo para a internet, inclusive um deles disse tic-tac. O outro disse, está chegando a hora. E aí, o que podemos esperar? Não sei de nada. Não sei. Não sei. O que eu sei é que eu confio em Jair Messias Bolsonaro e você deveria confiar também. No julgamento que está acontecendo agora no STF, os maiores absurdos já foram falados e argumentados. Imagina, com 3 votos pela manutenção do inquérito legítimo, 3 votos, foi o Barroso, foi o Fachin e foi o Moraes. Com 3 votos pela manutenção, você imagina o que ainda vem pela frente. Isto muito me preocupa e, obviamente, que a população vai dar a resposta. Sabe por que a população vai dar a resposta? Porque ninguém elegeu o STF como legítimo representante em urna nenhuma. O STF tinha que calar a boquinha e deixar o presidente governar. Afinal de contas, ele foi o presidente eleito. E é isso que nós queremos. É para isso que existe urna. Se a urna não é válida, se o resultado da eleição não é válido para esse pessoal, para que diz que tem eleição aqui? Só para ficar na onda da enganação? Então eu acho que vai chegar uma hora que todos nós, como cidadãos, vamos ter que forçar esse pessoal a falar a verdade. Se a eleição não vale nada, vamos assumir que no Brasil não há democracia. O Brasil não é adepto, não é signatário do sufrágio universal. Existem vários caminhos ainda para a gente percorrer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos superchats, que tá bombandaço, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos, mais de 1.300 pessoas online. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. O Caê diz o seguinte: oi, Diva, usando o teu feeling, me diga, o que você acha das palavras de Bolso hoje ao declarar que não será ele o primeiro a chutar o pau da barraca, mas defenderá a democracia a todo custo? Caê, vamos começar a entender que nós ouvimos isso de um militar que está presidente. Jair Messias Bolsonaro é um militar que está presidente. O que nós podemos entender? Ele não vai ser o primeiro a virar a mesa, mas você pode contar com a possibilidade dele resistir tanto à burdoada que o outro lado vire a mesa. E aí, este é o ponto. Lembra que eu venho alertando a vocês sobre não se tratar mais do poder de bater, mas sim o poder de resistência à burdoada? Eles estão tensionando para forçar tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro quanto qualquer um de nós a fazer alguma bobagem. Tá? Meu feeling diz isso. Meu feeling diz isso. Nós vamos usar a força do nosso oponente
contra ele. Fátima Cabral diz: o sistema está desesperado e já abandonou as sutilezas. Partiram para o ataque descarado. Gente, vem tanta coisa por aí, mas vem tanta coisa por aí. Podem aguardar, tá? Obrigada, Fabiana. Obrigada, Caê. A Meg, confiem para o presidente e oremos. Doutor Alexandre, esqueci a Sata, também está por aqui. Ai, meu Deus, é um desespero aqui esse negócio do superchat. Espera aí, gente, eu tô conseguindo ver se eu tô dando uma... Doutor Alexandre diz: querem que vivamos nossas vidas quietinhos, em silêncio. Guerra nas Coreias. China versus Índia. Maduro denunciou Bolsonaro na ONU. Guerra mundial vindo. Olha, se não é uma terceira guerra mundial, nós teremos vários focos de guerras locais, guerras regionais. Teremos sim, né? Eu vou perguntar para você: já fez seu armazenamento aí de alimentinho básico, seus remedinhos de uso contínuo, material de limpeza e higiene pessoal? Já fez isso? Vamos lá. Hamilton Cardoso de Souza: a verdade e tempo não combinam, mas jamais a verdade será sufocada por muito tempo. Permanecer em verdade e fé são inseparáveis. Gente, a verdade se impõe. Não adianta. A verdade se impõe. Mais cedo ou mais tarde, ela se impõe. A nossa militância aqui na internet é para que a verdade se imponha mais cedo que a gente consiga. O mais cedo que consigamos. Este é o ponto. Agora, existem verdades que foram afundadas com a ajuda desses políticos, a ajuda do aparelhamento educacional no Brasil e a ajuda da mídia. Elas foram profundamente encobertas. Nosso trabalho não é pouco, é hercúleo e árduo. E a gente conta com vocês para isso. Tá? Este é o valor dos canais conservadores que estão na internet. Este é o valor. É trazer as verdades que foram solapadas do fundo do lodo de onde foram enfiadas e ficaram inacessíveis para muitas gerações e trazer. Essa semana a gente vai fazer um trabalho sobre o livro Hitler e o Desarmamento, tá? Ele tá em promoção com até 60% de desconto, dá uma olhadinha lá e vocês vão entender que Bolsonaro não tem nada de ditador. Ditador faz isso aqui, ó. Desarma a população. Todo ditador que chega ao poder através do voto democrático, ele chega ao poder através da democracia e ele se estabelece devagarinho fazendo isso aqui, ó. A primeira coisa que ele faz: desarmar a população. Vou mandar uma resenha de Hitler e o desarmamento para vocês entenderem o que aconteceu aqui no Brasil, com muitas referências ao que aconteceu lá na Alemanha nazista. E vocês vão entender de uma vez por todas por que é que Bolsonaro defende o acesso às armas. Porque ele realmente quer garantir o seu direito fundamental de autodefesa. Bolsonaro não quer que você fique vulnerável nem contra o governo dele. Bolsonaro quer que você, cidadão comum, tenha acesso às suas armas, não só para se defender de ataques marginais, mas principalmente que você possa se defender também de um governo autoritário. Aí eu pergunto para você: esse cara é genocida? Esse cara é ditador? É ele que pode ser chamado de nazista? Porque vocês viram a charge, né? Que o sujo do Noblar fica compartilhando lá na rede dele. Vocês viram? Bolsonaro pintando a cruz vermelha de cruz nazista, da cruz de Hitler, né? E sendo chamado de ditador em tudo quanto é rede social. É este ditador?
que quer que você tenha acesso às suas armas para você poder defender de um ataque marginal, óbvio, mas principalmente para você poder assegurar a sua defesa contra um governo déspota. Percebem que não faz nenhum sentido? Muito obrigada, mais de 1.500 pessoas online. É para pensar. Essa é a importância do nosso trabalho aqui nas redes sociais. Gente, todos os dias às 15 horas, live aqui ao vivo com vovó Val. Excepcionalmente, eu posso vir com um videozinho todos os dias de manhã, alguma coisa à noite, mas é na exceção. Tá bom? Mas as lives todos os dias, elas acontecem às 15 horas, tá bom? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês viram aí que o Ibanez fechou tudo lá em Brasília, né? Fechou a esplanada, fechou acesso, ninguém passa, ninguém anda, ninguém vai, ninguém volta, ninguém tem direito de ir e vir aqui. Brasília e a esplanada não são mais patrimônios públicos, não pertencem ao povo, imagina que isso. Que privilégio é esse? Você pagar uma obra daquela magnitude e você não ter acesso à obra. Tem essas coisas, tem essas coisas. Você não pode porque você é antidemocrático, mas os antifas podem, né? O exército guerrilheiro de Sted, ele pôde também. Aí o pessoal fala assim, não, mas porque foi ameaça, porque ameaçou o Supremo, porque soltou fogos, porque disse que ia sair no murro, né? Queria enfrentar o filhinho lá da alta corte no murro. Mas aí o que nós descobrimos ontem? Presta atenção. Me parece uma análise mais ou menos coerente, tá? As mídias mainstream publicaram tal análise, mas eu quero que vocês me deem a opinião de vocês, porque para mim fez muito sentido. Veja só, alguns observadores da cena política em Brasília enxergaram o fechamento da esplanada pelo Ibanez como um gesto de alcance político amplo, e não apenas por uma medida de proteção da Cúria Metropolitana de Brasília, não. O isolamento da esplanada por 2 dias foi acompanhado, surpreendentemente, por medidas de segurança também nas residências dos ministros. Vocês sabiam disso? Que ao mesmo tempo que fecharam ali a esplanada, foram montar tudo guarda na casa desses ministros que nos ameaçam, que mandam invadir, quebrar o nosso poder de privacidade, o nosso direito de privacidade? Pois é. Aí, o que a análise diz? No sábado, agora, a PM de Ibanez desmontou o acampamento da Sarah Winter, que depois acabou culminando com a sua prisão. Logo depois, Ibanez demitiu o comandante da PM. Sim, brava gente, temos impulso e uma perseguição? Temos, tá? Por que esse comandante da PM foi demitido? Segundo o que diz a análise, foi por causa do protesto com fogos de artifício em frente ao STF. Oh, meu Deus do céu! Alguém tem que enfiar na cabeça desse pessoal aí da alta corte que nós não aceitaremos mais ser criminalizados por causa de crimes que não estão na lei, não estão no nosso Código Penal, no nosso Código Civil. Nós não aceitaremos. Acabou. Acabou, porra. Nós não aceitaremos. Mas, enfim, eu não sabia que soltar fogos era crime, mas vamos em frente. Não bastando isso, aconteceu uma coisa sui generis. Teve um fato que as mídias, elas fizeram assim uma notinha, um textinho pequenininho, mas olha que interessante, para essas mais de 1.700 pessoas que estão aqui conosco agora. Coincidentemente, na segunda-feira anterior, o Supremo Tribunal Federal, aquela
corte maravilhosa que possui a mais alta casta de filhos da puta, eles mantiveram uma liminar que desobrigou o governo libanês a devolver 10 bilhões de reais aos cofres públicos referente a impostos de renda sobre soldos e benefícios pagos pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Mas vocês não acharam mesmo que foi assim uma mudança muito estranha? Logo o libanês, que parece que tinha acendido lá o cachimbo da paz com o Bolsonaro, falou para Biruliro: olha só, Biruliro da Bolsopil, eu vou acender aqui, mas eu não vou fumar, mas já está aceso, né? Vamos dar uma flexibilizada, vamos voltar a trabalhar, vamos, né? De repente, Ibanez vira no giraia, vira no cramunhão, entendeu? E sai distribuindo trozoba para tudo que é lado. Não, foi sui generis a mudança. Ah, não, mas aí aconteceu uma coisinha ali, eles pegam um fato esdrúxulo, transformam numa narrativa gigantesca e temos aí o pano de fundo. Que Sarah Winter, a pessoa mais perigosa para a soberania do país neste momento, que aliás essa ligação foi rejeitada, tá? Já vou passar aí sobre a condição da Sarah, mas essa condição foi rejeitada, mas até então, até ontem, a Sarah Winter, que se constitui no maior perigo para a soberania nacional e para a incolumidade física dos altos, né, ministros vagabundos lá do STF, essa moça é muito perigosa porque ela soltou fogo de artifício. E aí o Ibanez veio e fechou tudo. Mas parece que não foi bem assim. Parece que teve ali um pedido de obrigada, tá ok, tamo junto, misturado. A mais alta casta de filhos da puta. É isso? Olha, 10 bi na situação atual faz a festa, faz uma diferencinha. O que vocês acham? Contem-me tudo. E aí? O que vocês podem achar? O que vocês podem depreender? Tá ruim, brava gente? Tá ruim demais, né? A sorte é que Biruliro da Bolsopil já veio nos públicos mesmo e falou: olha só, parceiro, eu não vou ser o primeiro a virar a mesa, não. Você vai ter que ter mais culhão que eu. Porque eu não retrocedo. Vamos ver até onde você vai. Né? O recado pra mim foi esse. Mas ele falou: chega, né? Pode parar. Vamos manter as instituições? Vamos? Estão afim? Então vamos lá. Muito interessante essa análise do STF manter a liminar que libera Ibanez de devolver 10 bi aos cofres públicos. Porque você sabe, né, pra gente, você roubar 10 bi é uma coisa. Agora, o povo, esse povo que rouba, que tem esse DNA pútrido de guerrilheiro, eles roubam e saem gastando. Ninguém rouba para poupar, né? Não, eu vou poupar esse dinheiro que eu roubei. Não, eles não. Por quê? Porque eles não têm nenhum apreço pelo dinheiro roubado. Porque não é deles. Não é o dinheiro do suor deles. Roubou. Então eles roubam e saem por aí gastando como se não houvesse amanhã. Para devolver mais ajustado ali. A coisa fica que não passa Wi-Fi, né? Porque como eles gastam desmedidamente, para devolver fica ruim o negócio, fica ruim, fica bem ruim. Aí, você imagina, a trozoba que ia, né? Tava preparadinha lá com toda cheia de sal grosso pra crar no Ibanez e vem o STF. Ah, Ibanezinho, toma aqui, vai, 10 bi pra você. E aí o Ibanez começa a sair correndo que nem um maluco, fecha tudo, protege todo mundo, manda a polícia paga pelo povo lá para garantir a segurança, né? A incolumidade física desses, né? Muito interessante. Vocês ficaram sabendo disso? Alguém por aí bateu esse plá com vocês?
Não, né? Pois é. Vamos lá. Gente, travou aqui Ixi, eu vou dar um refresh. Enquanto isso, tem uma outra notícia pra gente conversar. Que travação infernal que tá isso aqui, meu Deus do céu. Se você for analisar, que quando a gente fala que são dos pesos e duas medidas, o STF não tem lógica de tudo que ele está alegando, inclusive nessa sessão espúria que está acontecendo agora. Vocês veem o que aconteceu com Alan dos Santos, né? O jornalista apoiador de Bolsonaro, intimado pelo STF com inquérito sigiloso, sem autor ou advogado, e o Alexandre de Moraes, o mentiroso, porque é mentiroso, que este cretino dizer que os advogados dos investigados ilegalmente, né, trata-se somente de quebra de privacidade. Só isso. Porque não tem indício sequer de crime. Mas ok, vamos lá. Esse Alexandre de Moraes reiterou hoje, novamente na sessão espúria que está acontecendo agora, que todos os advogados tiveram acesso aos autos. Gente, alguém, eu não sei se isso é possível, tá? Mas os advogados que estão aí defendendo seus clientes e que não tiveram acesso a esses autos, precisam imediatamente juntar tudo ali, as provas de que eles não estavam tendo acesso, e meter um processo em Alexandre de Moraes. Que ele não pode continuar mentindo publicamente assim. Se a reclamação primal, que inclusive motivou o Alan dos Santos a não ir depor nenhuma vez, foi: o meu advogado não teve acesso aos autos, não tem acesso aos autos. Vocês lembram? Então o Alexandre de Moraes está mentindo, porque ele tem planos para o Alan dos Santos, e isto me preocupa. Isto me preocupa demais. Ninguém teve acesso aos autos. Ninguém. A principal reclamação o tempo inteiro foi o quê? Os advogados não têm acesso aos autos. Baseado nessa injustiça, nessa ilegalidade, o Alan dos Santos não foi depor desde a primeira vez. Sara também não foi. Outros também não foram. Quem foi ficou em silêncio, de braço cruzado. Né? E agora esse canalha vem a público, através da rede social dele, também nessa sessão, dizer que os advogados tiveram acesso. E aí? Como é que fica? Nós vamos ficar tudo quietinho, aceitando essa birosca? Não vamos, né, Barba, gente? Não vamos. E não vem com narrativa de Covid, não. Não vem, não, porque a gente vai vestido de astronauta, mas a gente vai. A gente vai dar a resposta na rua. Se preocupe, não. Enquanto isso, o Verdivaldo, que apoia a Lula, que foi denunciado pelo Ministério Público por envolvimento com hackers, que roubou e falsificou mensagens de autoridades. Vocês lembram que o Verdivaldo não foi criterioso, ele não foi honesto, ele pegou as mensagens onde os hackers que tinham envolvimento com ele roubaram. Trata-se de quebra de privacidade. Eles estão querendo institucionalizar a quebra de privacidade. Você não tem mais direito à privacidade. Você tem uma concessão. Quando o Estado quiser, pelo motivo que o Estado quiser, o Estado quebra. Até hoje, os celulares do Verdivaldo não foram investigados. Seus sigilos não foram quebrados. E os advogados já deram. Então são dois pesos e duas medidas. É óbvio que há uma perseguição em andamento. E uma perseguição política das mais cruéis que vocês possam imaginar. Das mais cruéis. Bom, falando de Sarinha, né, a Sarah Winter, o procurador rechaçou a acusação de ameaça à segurança nacional e, portanto, também descartou aí a possibilidade de prisão por tempo indeterminado, tá? Parece que ela vai realmente cumprir até 5 dias, que pode ser até 5 dias, para investigações, e
será solta. Gente, isso é uma mácula eterna para a vida deste judiciário, deste time horroroso que ocupa as cadeiras da mais alta corte do judiciário desse país. Diz que não pode falar mais nada que é ataque, né? Eu posso dizer como eu me sinto? Eu posso expressar um sentimento? Eu tenho asco de vocês, STF. Asco de todos vocês. Porque quem não está pecando ostensivamente, está pecando por omissão. Eu, como cidadã brasileira, mãe e avó, sinto asco de vocês. Nem um pingo de medo. Zero medo. Zero. Vocês não vão transformar o Brasil numa Venezuela. Porque aqui tem gente decente que acordou a tempo. Quem viu aí o vídeo na Argentina, onde um manifestante foi preso por um policial e os manifestantes chamavam o policial de vassoura, né? Vassoura é lixo em argentino. E os argentinos, os manifestantes gritavam: nós temos que ter um Bolsonaro como no Brasil. Quem assistiu o vídeo? É isso. Entenda, você que está aí dando boots anais em rede social, dizendo que acabou, Bolsonaro não faz nada. Qual é a sua opção? Haddad? Qual é a sua opção? Conte para mim. Não me parece que Bolsonaro não está fazendo nada, tá? Então deixa de ser precipitado e burro. Tá bom? Bom, o Leandro Ruschel, ele deixou um post que eu quero dividir com vocês a respeito de uma declaração do STF hoje, né? Ele disse que sim, que não só o STF, como todo o tribunal, olha só, hein? Todo tribunal pode sim abrir investigação sem Ministério Público. Em tese, todo juiz estaria livre para perseguir qualquer desafeto utilizando o aparato estatal, inclusive bélico. Talvez nem todos percebam a monstruosidade autoritária que está sendo criada, gente. Isso é uma monstruosidade. Vocês podem se preparar, porque a gente vai voltar para as ruas. Vocês podem se preparar, porque a gente vai voltar sim. Sim. E eu garanto uma coisa para vocês. Se nós estivéssemos armados como os cidadãos americanos, esse pessoal não tripudiava na cabeça de ninguém como eles estão tripudiando. Ninguém. Tá? A Fernanda Salles, ela fez um comentário muito interessante também. Nanda, beijo, querida. Fernanda diz o seguinte: vamos aos fatos concretos. Se nos intimidarmos, é melhor desistir e entregar nosso futuro, nossa liberdade, nossas famílias nas mãos desses bolcheviques tupiniquins. Alexandre de Moraes e seus pares são covardes e não representam nada de bom para o país. Quem concorda com Fernanda Salles? Eu concordo. Eu concordo. Entendeu? Eu não vou sucumbir a nenhum bolchevique tupiniquim, a nenhum espirro de ditador. Não vou. E depende de nós. Quem vai salvar esse país somos nós. Eu não me submeto a essa escalada tirânica de poder do judiciário. A gente vai, de verdade, parar esta jossa. De verdade. Pelo amor de Deus. Hein? Deixa eu dar uma lidinha aqui nos superchats. Travação, brava gente. Vamos lá. Hamilton Cardoso. A Jalil, a Milton, agora a Gigi. O que você achou das palavras do JB hoje? Desanimei. Ô, Gigi,
Gigi? De qual JB você tá falando? Vai lá no Twitter dele. Gigi, calma. Você deve ter entrado na live depois que eu falei sobre esse assunto. Volta um pouquinho à live e dá uma olhada nas minhas opiniões ali, o que eu costurei aqui para vocês. Muito obrigada pelo apoio de sempre, meu amor. Espero que estejam todos bem aí nos Estados Unidos. Caia Lopes diz: Sara está sendo transferida para a penitenciária feminina conhecida como Colmeia. Como assim? Que crime tão grave foi esse, gente? Sara está sendo transferida. Vocês estão de brincadeira comigo. Pera, só um minuto. Ó, Rosa Weber votou pela continuidade do inquérito. Espera só um pouquinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Saiu em que mídia, pelo amor de Deus? Ah, beijos, também te amo, Gigi. Putz, grila. A líder do grupo, conhecida como 300 do Brasil, Sarah Winter, presa temporariamente desde segunda-feira, foi transferida na tarde desta quarta-feira para a Superintendência da Polícia Federal para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como a Colmeia. A ativista foi detida. O ato foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ela é investigada pelo Ministério Público por ameaçá-lo nas redes sociais. Ela disse que transformaria a vida do ministro no inferno após ela ser incluída no inquérito da fake news. Em oitiva, a bolsonarista ficou calada ao ser questionada sobre o motivo das ameaças e negou participação no ato que envolveu a queima de fogos. Bom, gente, eu vou falar com um dos advogados da Sara e a qualquer momento eu atualizo vocês. Meu Deus, Jesus Cristo, meu Pai eterno. A gente sabe que a Sara ela vai ter problemas, né? Vocês sabem que ela vai ter problemas no presídio. Ela sempre defendeu a polícia, sempre defendeu a autoridade policial, o acesso às armas, sempre falou contra facções criminosas, das mais altas castas até as mais fuleiras. E é hora da gente orar pela Sarah Winter, que acabou de ser transferida para a Colmeia, que é um presídio feminino lá em Brasília. Eu vou conversar com os advogados da Sara, eu tenho ele no meu WhatsApp e eu falo com vocês, tá? Eu atualizo vocês. Quem tiver fé, ore, né? Vamos orar. Vamos pedir a Deus, porque a batalha, mesmo, ela tá só começando. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma parceria com o Instituto Burke de cursos. São mais de 40 cursos à disposição e eu reverti todo o ganho da minha comissão, da parceria comercial, em desconto para vocês. Eu já publiquei lá na nossa comunidade aberta o código, né, que vocês têm entrando no Instituto Burke no site. Entrando no site, vocês digitam o código, o cupom, e ali vocês vão ter 10, 15 e 25% de desconto, tá? Em planos mensais, trimestrais e anuais.
Então eu queria convidar a todos para aproveitar essa grande oportunidade, porque essa lambancinha, esse molinho, esse mamão com açúcar vai somente até dia 30 de junho, tá? Eu vou passar a compartilhar nas nossas redes sociais hoje também, mas eu queria priorizar você que é aqui da nossa turma, né? A turminha aqui do Deep State, tá bom? Me abalou a notícia da Sara. Meu Deus do céu. Bom, vamos acompanhando lá aquela sujeirada, aquela palhaçada do STF e eu volto a qualquer momento para conversar com vocês sobre as novas atualizações. Beijo no coração e a gente se fala mais tarde.